Agora sim, vamos para a nossa cozinha, para nós aprendermos a fazer esta delícia, o donuts salgado, que a nossa Renata inventou, porque olha, já morei lá, o povo adora um donuts salgado, Rê. Nos Estados Unidos tem aquela bomba, tem salgado? Toda colorida, cheia de delícias eu por achei cima. que tinha, Eu nossa. nunca vi lá. Sempre vi cheio de doces. Aí assim, tem várias creme. coberturas, né? Tem muita coisa assim gostosa, né? Mas o nosso é salgado, levinho, bem opção de lanche, né? E assim, extremamente fácil, são muito poucos ingredientes, né? Agora, então... quero que você preste atenção na receita da Renata, porque assim, o donuts, ele tem uma massa diferenciada. O sabor da massa é outro. Sim. Porque você pode falar, é um bolinho. Não é um bolinho. Sim. Ele tem uma textura diferente. Você sabe quando você está comendo um bolinho. Um bolinho, um biscoito, uma rosquinha, então né? é diferente. Então presta atenção no nosso passo a passo aqui. Bom, super fácil, né, Rê? Super fácil. É muito legal, porque isso aqui é muito legal para você fazer para vender, porque tem uma durabilidade maior. É verdade. Como não tem essa coisa da crocância, do biscoito, essas coisas, e ele também não endurece, então você tem uma durabilidade maior. E é doce também, que a Rê vai mostrar pra gente como é, que nós estamos fazendo. Na verdade, a receita dela era a doce, a princípio, porque é o mais comum, que as pessoas procuram mais. Mas acontece que a gente está no jejum de doce, então vamos fazer essa opção salgada. É, exatamente. Por isso que a gente precisou fazer uma adaptação na receita do livro, né? Usando o queijo. E é ele que vai dar aquela textura macia, tá? Então a gente aqui fez um blendzinho, mas pode ser o queijo da sua preferência. A gente usou a mussarela e o meia cura, aqui até para ficar mussarela e meia cura. Isso, tá? Que vai dar 175 gramas. Isso tem que ser pesado, tá? Tem que ser pesado para dar certo, tem que ser pesado, Porque quantos, Rê? Esse aí dá exatamente esse número. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7. 7. Essa quantia, então, são 7 do tamanho desse que a Rê trouxe, que o Docinho tá te mostrando aí, tá? É legal que você tenha o peso certinho, até para você. É legal você pesar cada um também para você vender. Fazer uma coisa mais profissional. Então tem são forminhas 170 também, tá? Tem as forminhas? Tem as forminhas. É que eu vou fazer de um método que todo mundo pode fazer em casa. Certo. Tá? 175 do blend, que tem, no caso da Rê, ela colocou mussarela e queijo curado. Isso, o cream cheese. 30 gramas de cream cheese. Isso. Aí aqui, Keila, vai 2 minutos no micro-ondas, tá? Isso. Tá. Vai derreter os 2 minutos no micro-ondas. Então o queijo, na verdade, ele acaba sendo a base, né? Ele acaba sendo a base, que é bem comum nas receitas low carb, né? Tá, é porque o queijo é liberado na low carb, né, Rê? Sim, sim. Sem Daí, excesso, vamos lá. né? Mas... tudo com ordem e decência. Calórico, não é água, né? Exatamente. A low carb tem isso, você tem que ter. Isso. A Rê sempre fala, você não misture receitas, porque senão você tem o efeito você vai engordar, contrário. Porque tem farinhas você vai comer carboidrato, vai comer de vez em quando as outras tem paciente coisas. que faz, viu, Keila? Tem. Eles acabam fazendo depois fala que a receita não funciona. A moda da carne. Não é boa. Exatamente. E agora, Rê? Então, aí saindo de lá, o que a gente vai fazer? A gente pode bater esse ovo para facilitar um pouquinho, tá? Porque assim... O ovo é um ovo só, tá? Um ovo só, tá? Então acho que é legal bater até para ficar mais fácil de misturar, porque... que é o lance aqui, a gente precisa usar essa massinha de queijos derretida e a gente vai precisar misturar para homogeneizar. E o ovo, ele não pode cozinhar nesse queijo, tá? Então, assim, é importante a gente vai colocando a farinha... na hora que colocar o quente, deixar o ovo por último, então. O ideal é... Tá? Para evitar qualquer problema, né? Exatamente. Então, uma das dificuldades que às vezes as pessoas têm nessa receita é que às vezes elas acham que não vai dar certo, porque a massa... virar um omelete. Exatamente. E é até gostosinho ter esse queijinho que derrete dentro, porque aí você come quentinho, quando você abre é um donut meio que... E na verdade, vira um omelete se você colocar a primeira... Tirou dali e colocar o ovo. Não. Você tem vários outros ingredientes para você colocar primeiro. Já dá pra então, se você tirar... Claro, você vai tirar quente lá derretido. E misturar o ovo logo de cara, aí, é óbvio que vai virar um... Então, prestar bastante atenção, né? Vai ficar gostoso também, mas... Quem gosta de ovo, ama, né? Qualquer coisa que tenha ovo. Vou pegar aqui porque fica bem quente. O ovo é muito usado na low carb, né? Na verdade, é o ingrediente central da dieta low carb, tá? Porque é o que dá liga em tudo que dá liga, ele tem proteína, né? Ele tem uma gordura... É interessante isso, né? Porque é da
análise é que você vê se você pode fazer essa dieta ou não. Exato. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que não gosta de ovo, não, já não dá pra fazer. Aí é uma limitação enorme. Pra low carb praticamente não dá, né, Rê? Não dá. E tem gente que tem alergia também, né? Porque o ovo, ele é alergênico. Tem gente que tem alergia. Então, por exemplo, tem duas situações. Eu tinha esquecido, Essa semana eu atendi uma paciente que ela tem alergia a todas as oleaginosas. Então, hoje a gente indica a farinha de frango. A gente nunca fez farinha de quê? De frango. Farinha de frango? Farinha de frango. A gente nunca fez aqui, né? Eu nunca ouvi falar. Tem pra vender isso? Tem pra vender. É que geralmente as pessoas fazem em casa, né? Então, elas... de frango, primeiro você desfia, cozinha o frango, desfia, aí você coloca ele para secar no forno e aí depois você processa. É que assim, dá um trabalhinho. Mas, Rê, não vai ficar com gosto de frango e tudo? Não fica, dá até pra fazer receitas doces, assim. É surreal, mas é neutro. Gente do céu. Autores. Mas você tem que deixar. É o peito de frango só? É o peito de frango. Você deixa torrar mesmo, endurecer praticamente. Tá. Exatamente. Ele dá uma boa secada. Eu aí bato você aquilo ali no processador e aquilo ali já é farinha. Tem farinha de couve-flor também que não é alergênica, né? É que assim, hoje essas coisas mais industrializadas, low carb, a tecnologia que na cozinha é mais difícil, né? Até o ponto dessas farinhas. Mas é uma coisa que a gente nunca fez aqui, que de repente, se você topar, eu acho que a gente podia fazer uma receita doce com essa farinha de frango. Tá, então vamos pesquisar. Ó, então... Eu nunca vi isso. Você já viu, você que tá na sua casa? Farinha de frango? E vou te falar, tem até livro, viu, Sheila? Na bebida, no prato doce, eu não consigo nem conceber. Mas vou te falar, funciona assim. Ó, então tá vendo? Virou uma pastinha. Isso é super importante, tá? Esse micro-ondas de vocês está ótimo. Ele deixou o tempo bem certinho e deu para dar uma boa homogeneizada. Então agora, nesse ponto, já dá para que a farinha, né? Você viu como ela fica bem, olha? Ela fica bem puxa-puxa. Bem puxa-puxa. Esse é o objetivo dela, Esse é o objetivo, tá? exato. Então aqui, ó, a gente tem... A farinha de? Farinha de amêndoas, mas pode ser qualquer oleaginosa, tá? Aqui, por exemplo, daria para fazer com a farinha de frango. Deixa eu te falar uma coisa, menina. Como as oleaginosas esse final de ano, hein, Rê? Meu Deus, eu não sei de onde que eles tiraram esses preços. Menina, você sabe que eu acho que eu até já falei aqui que eu vi a macadâmia por R$300 o quilo. Tá louco. Meu Deus. Você já viu também? Tanto que assim, esse nos ano... Nos mercados está esse preço. Eu não sei como é que tá esse ano o pessoal tirou até barato da gente. Tipo, eu até já fiz aqui no programa o patê de pinholes, né? Esse ano foi o patê de pinholes sem pinholes, não teve. Não teve, né? É muito caro, assim, tá muito fora. Quem se utiliza da low carb tá gastando um pouco mais esse ano, né, Rê? Tá gastando. Por isso que a farinha de frango e de couve-flor, elas estão agora, porque primeiro que elas... preço. Exato, elas não são alergênicas. Você não entendeu errado não, tá? Eu vi mesmo R$320 o quilo da macadâmia. É isso mesmo. Eu achei o fim do mundo. E acho que 190 daquela pecan. Ai, eu amo aquilo. É uma delícia aquilo, né, Rê? Eu amo. Nossa, 190, mas é caro. Demais. Meu Deus do céu. Por isso que a gente indica muitos blends, né? Você pode fazer com farinhas mais baratas. Você pode usar amendoim, você pode usar farinha de castanha de caju, né? Então são farinhas que já tem uma facilidade maior. Eu vou colocar a luva por causa da temperatura. Já foi. E como é que o ovo não cozinhou aí? Então, conversando. Porque você pôs a farinha primeiro. Eu coloquei a farinha primeiro. Então o ideal é eu colocar a farinha primeiro para depois colocar. Porque senão o negócio... Então aqui, ó, você pode... Você já vai fazer? Eu vou modelar. Tá? Eu vou fazer, prestar atenção que eu quero modelar um também. Então você vai gostar. Vamos lá. Ó, tá bem quente, hein, gente? Tem que tomar cuidado. Então você dá tipo E dá pra eu modelar assim em casa também, ele quente? Dá. Tá. Só que você tem que tomar cuidado. É o ideal, não? Seria melhor esperar um pouquinho, aqui mais pelo tempo, né? Você tem que fazer com uma luvinha, se for, olha lá. Senão, meu Deus, tá quente aqui a coisa. Tem que misturar bem pra ficar bem homogeneizada, porque essas farinhas da low carb são mais fortes também. A granulação também ela é maior. Se concentrar muito de um lado só, você sente a diferença. Sim. E é bem legal, Keila, você ter bons fornecedores, porque assim, às vezes a pessoa paga mais barato na farinha de amêndoas e às
vezes é uma custar o seu dente, por exemplo. Você vai, ela tem, sabe, uma granulação mais grosseira. Tá, não pode, né? Não pode. Tipo, vira é um quase risco. uma farinha em flocos, tipo aveia em flocos. Exatamente. Só que é duro, né? Só que é dura. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa fala, eu vi num lugar bem mais barato. Olha, não recomendo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, que tá sujeito a ter farinha de não sei o quê, porque foi processada. Contaminação. Daí a pessoa que tem alergia, ela não pode comer aquele produto. Não pode. Agora, não era só o povo lavar o negócio direito para não contaminar? Não é, porque assim, tem pessoas que têm alergia muito severa e às vezes, por exemplo, algumas máquinas de processamento, elas não têm uma higienização tão, tipo, uma desinfecção. Então elas, até porque, né, poderia danificar o material. Então, assim, na verdade, isso é uma jogada de marketing das empresas para evitar problemas judiciais. Porque provavelmente não vai ter aquele contaminante, tipo glúten. Mas se tiver, não vai poder falar que é culpa deles. Exatamente. Agora, quando a pessoa que tem essa alergia, ela tem alergia a todo? A amêndoa, a amendoim, a tudo? Não. Muitas vezes ela tem, sei lá, ela tem de 3 e 2 não, porque vai depender do tipo de substância alergênica que tem naquela oleaginose. Então, às vezes, sei lá, o tipo 1, 2, 3 a pessoa tem, o 4 não. Então, teria que fazer Como que eu faço para descobrir? Ah, tá. Tem como descobrir. Sensibilidade alimentar, tá? Quer dizer, eu posso ter a alergia, mas não necessariamente a macadâmia. E o amendoim, que é ótima pergunta, porque o amendoim, ele não é oleaginosa, ele é uma leguminosa, tá? Ele é do grupo do feijão. Então, o amendoim, Mentira que ele é parente do feijão? Ele é. Mas ele é igualzinho a oleaginosa? Interessante, né? Por isso que o amendoim é muito alergênico. Tem alguma outra também? O resto, as castanhas... tem a alfarroba. Você conhece a alfarroba? É oleaginosa, tipo assim, é tipo amêndoa? Um feijão, assim. Eu nunca vi. Geralmente, quem tem intolerância ao cacau, ao chocolate, usa alfarroba. Gente, e a gente já fez, você não conhece? Já fizemos, parece chocolate parece chocolate. Eu nunca imaginei que o amendoim não fosse parente deles. Achei que era tudo igual. Ele é um primo distante. Por isso que o amendoim, às vezes, ele tem mais gente com alergia a amendoim do que as demais. E também o amendoim tem uma outra coisa, né? Ele também pode ter uma contaminação. Não sei se você já viu nos Estados Unidos, eles colocam muitos alertas, né? Ele pode ter uma contaminação mesmo, por aflatoxina, é chamado. E é bem severo, assim, se você tiver isso vai acometer qualquer pessoa, tá? Então, o amendoim, ele pode estar contaminado por aflatoxina. De uma lanchonete, pode, um negócio bem sério. Eu fui numa lanchonete nos Estados Unidos uma vez que eles dão de tipo brinde, vai pra pessoa. Tem um sacão de amendoim, você pode pegar quanto quiser. E tem eu nunca vou esquecer, uma tarja gigante falando que pode ter aflatoxina. Boa sorte, né? Então, olha, Keila, como que fica. Como ela fica bem uniforme, com uns pedacinhos de queijo, que é a ideia mesmo, tá? Então agora nós vamos partir para... Tá, então tem 2 métodos. O molde bonitinho. Isso, tem 2 métodos aqui. Que dá para fazer os 2, tá? Então você pode fazer a forminha, mas vamos... Então assim, você pode separar uma porçãozinha de massa, ela é bem... Para dar aquela quantidade de 7, qual é o tamanho que tem? Mais ou menos assim. Nossa, como cresce. E ela vai crescer mais ainda. Ô, Rê, o que você pôs ali que você não usou? É verdade, Keila, o fermento. Ali? Vamos lá. Ah lá, tá vendo? Ainda bem. E nada de pôr o fermento, vamos lá. Vou pegar para você. Olha, fermento... Uma colher de sopa, Uma colher de sopa. Olha, Rê. Olha, me salvou, hein? Mas foi até melhor ter colocado depois, porque tá bem mais massa. Agora já... Nossa, agora acabou o problema, agora dá pra sovar bem. Mas daí, quando faz assim, não tem problema colocar um pouco depois? Não tem problema nenhum. E se não tivesse colocado, só não ia ficar bonito. Ia virar um biscoitinho. Ia ficar meio durinho. Esse fermento é fermento químico. Fermento não, é fermento em pó normal, né? É o químico. Tá. É químico que chama aquele pozinho? É fermento em pó químico. Ah, tá. Como chama aquele outro do quadradinho? Biológico. Biológico. Aí tem o fresco e tem o seco, tá? Tá.
Esse não precisa usar nessa receita. Não, isso não. Coisa que um dia eu preciso entender. Por que eu preciso usar, às vezes, aquele biológico no pão e no bolo eu uso do outro, do pozinho? Porque é diferente, né? Porque assim, no pão você vai ter que ter realmente formação de bolhas maiores. É um outro cenário, né? Tá. Então, Outro cenário. Misturou bem. Misturou bem. Pega um pouquinho só para não ficar o donut gigante, hein? Vai que a pessoa quer um gigante, só nutricionista que só não vai que daí, gostar. se você quiser o gigante, não vai render a Não 7 vai. ou 7. Quanto eu vou gastar pra fazer essa receita, Rê? Esse aqui basicamente, ó, foi R$7. E essa quantidade de farinha de amêndoa, você vai gastar, foram 85 gramas, você vai gastar uns R$6. Vou gastar uns R$15 pra fazer. Tá. E o pessoal vende cada um por 8, por aí, 9. uns 8. Com certeza. Ó, então tem 2 jeitos, tá? Primeiro, você pode fazer a bolinha, amassar e furar com o dedo, ó. Tá, furo. Fura. Já era. Já era, tá? Então aqui, ó, você pode Número dar até 1. uma afastadinha, Tá, né? pra fazer mais o... Pra fazer uma carinha melhor. E o segundo, mesma quantidade de massa. Aí você vai fazer o quê? Uma cobrinha, tá? Eu acho do furo bem mais fácil, né? Eu também, com certeza, já tô achando do furo bem mais fácil. Vou pegar o saquinho pra pôr no meu também, tá, Rê? Tá. Quanto tempo de forno? 15 minutos. É muito Olha, rápido. rapidinho. É muito rápido. Ó, Keila, então você faz uma cobrinha assim e une as duas partes, tá? Então, ó, você vê que fica bem semelhante. Mas aquele lá vai ficar mais parecido com o donuts. Aquele lá você fez como? Aqueles que estão prontos? Eu fiz 2, tá? Até pra mostrar aqui. Então, aí depende muito... Tem outro saquinho, Rê? Tem. Tem? Peraí. Acho que eu trouxe mais aí. Pôr um saquinho e outra mão. Eu peguei o saquinho mesmo e não é. Tem uma luvinha. Tem uma luvinha. Ó, vamos lá. Tá. Então, vamos ver se você vai gostar. Eu, particularmente, acho que fica mais parecido com o furo, né? O furo, Tá. Vamos ver. Então, nós vamos pegar uma porção pequena. Ele fica meio puxa-puxa. Isso vai dar um trabalho para eu fazer essa bolinha. Vai nada. Assim, Rê? Aham. É que esse daqui eu não tô tendo muita firmeza no saquinho. É líquido, né? Então, se você quiser passar um pouquinho de manteiga na luva. Pronto. Não dá. Vamos lá. Vai na mão mesmo. Na mão Passou que eu já passei, álcool gel, né? Passei álcool gel. Bom, daí eu fiz a bolinha. Isso. Esse é E fura. Não pode amassar muito, ó. Não. Ih, ó. Então, peraí. Isso. Ela tem que dar uma achatadinha leve. Tá. Tá? Então eu amasso. Aê. Não, faço assim. Criança Esse que vai... tá bom, Rê? Tá bom. Criança que vai gostar, né? De fazer isso. Vai ser uma brincadeira em férias. Aê, muito bem. Perfeito. Pronto. Muito bem. Ficou meio gordinha. Agora o outro é a cobrinha. O mesmo tamanho, né, Rê? Mesmo tamanho. Essa massa tá com cara de que fica boa, Rê, até pura. Não porque é? já tem queijo, né? Já é uma massinha especial. Então, essa daqui assim. Isso. Um pouquinho mais. Deixa mais fino, né, Rê? Isso, deixa um pouquinho mais Acho que eu peguei uma quantidade maior, né, Rê? vai ficar maior. Lembrando que você deixa 15 minutos. Cuidado para não deixar torrar. Vixe, foi muito rápido. Hoje foi muito rápido. Aê. Esse fogo também é... Esse é o mesmo. Esse é igual mesmo. Eu gostei, Rê. Vamos terminar de fazer. Acho que eu já fiz donuts frito aqui e foi a Sandrinha até que trouxe uma vez. Aliás, um beijo pra Sandrinha, que agora mora lá em Piracicaba. E ela fez com a forma. Com a forminha, tem? Uma forminha não, era uma formona. É de silicone, ele frita de outro jeito. É outro esquema, né? outro esquema. Gordura pura, né? Uma delícia. Nem fala. E os recheios de doce de leite? Ela fez um com a cobertura, cheio de coisa. Meu Deus, que delícia. Nossa, vai ter um catupiry aí pra você provar, tá? Mas o nosso, ele já tem o recheio natural. Eu fiz os pequenininhos também. Você pode vender de porção, né, Rê, se pode. quiser.
E também fica menos calórico, né? Pra quem vai comer. Ah, porque você acha que a pessoa vai comer só um? Ah, vai. Até parece, bom. né? Só pra nutricionista que a pessoa fala isso. Falam, Rê? Oh, nossa, não come nada. Não sei como é que eu engordo se eu não como nada. Não é? Uma tristeza. Viu? Nada de certo, né? Aquela história que você come pouco, mas um monte de coisa que não tem nada a ver. Ó, eu vou colocar rapidinho pra gente... Ô, Rê, aqui agora eu faço alguma coisa por cima dele ou não? Eu vou colocar aqui a manteiga. Aqui. A gente tá aqui te mostrando passo a passo, porque como eu vou comer o que tá pronto, então daí aqui... O que você derreteu aí, Rezinha? A manteiga pra pincelar, tá? Ah, ele vai pincelar. Olha, eu fiz vários tamanhos aqui, ó. O tamanho certo que a Rê fez é este daqui, ó. Este é o tamanho do que a Rê fez. Aqui eu não tenho muita noção, por isso que é legal você pesar. Foi a primeira vez, né? Esse daqui, fez. Tá? Para você fazer para vender, para ficar na quantidade certa do tanto que a Rê trouxe, que são 7. Mas aqui a gente fez várias versões. Exato. Tá? Aí, passo ó, uma manteiguinha. Pincelada. Então, em casa, você pode colocar para assar, deixar e depois aplicar a manteiga no final para dar uma douradinha. Aqui, como a gente está fazendo uma coisa mais rapidinha, você já pode manteiga colocar... Manteiga normal, não, manteiga né? normal. Manteiga normal? Não pode ser margarina, tá? Esqueci do negócio da guila. É a manteiga mesmo, Manteiga, né? manteiga normal. Aí você coloca a low carb não precisa dar... Não precisa, só se a pessoa for intolerante à lactose, tá? E aí... Já coloco antes. Já coloca antes. Certo. Tá? E aí você pode colocar parmesão, se você preferir, lemon pepper, você pode colocar alho em pó, que fica delicioso também. Nossa, deve ficar bom, hein? Fica bem parecido com... Quentinho, depois você passa uma manteiguinha, já é. Derrete, né? Olha, você vai gastar R$15 para fazer 7 e você pode vender cada um por R$8. Não é caro, porque esse é o preço mesmo, que você viu, né? Nós falamos para você dos preços das coisas aqui. O negócio tá feio. Pode pôr, para quem precisa de oleaginosa para viver. É verdade. Rê, o meu, eu cobrio. Eu de você eu colocaria no micro-ondas, eu também. Né? Então vamos pôr. Vou pegar um pratinho menor. Ó, enquanto a Rê vai colocar para mim, eu já vou te passar os contatos dela. Ela tá trabalhando... Deixa eu pôr no outro mais clarinho. Tá trabalhando normalmente online, né? Porque as coisas estão meio complicadas. Sim. Então você pode entrar em contato com ela para atendimento. Renata Giudice Nutri, tá aí na tela para você, é o Instagram. No YouTube a Rê tem muitos vídeos legais também, ensinando várias receitas legais, te dando muitas orientações a respeito da dieta low carb. E no YouTube, Renata Giudice. Tem o telefone também, que é o 941 4890 é o WhatsApp, você pode ligar, marcar seu horário com ela. Lá no site tem muitas informações também, que é o nutrirenata.com.br, e no site você pode comprar os livros da Renata. São esses 2 livros, edição volume 1 e 2, os 2 já estão disponíveis no site, tem muitas receitas legais, já fizemos várias aqui, estão lá no nosso canal no De Bem Receitas. Essas fotos são fotos das receitas mesmo que a Rê faz, o passo a passo dá super certo, porque nós já fizemos aqui. É verdade. Você pode adquirir o seu livro, graças a Deus nunca deu errado, né, Rê? Foi tudo muito... Exatamente. Ai, que delícia, meu Deus. Ai, tá quentinho, Keila. Agora você vai pôr um catupirizinho para comer, né? Olha que delícia. Não, e ele ficou com aquela textura que parece a gordurinha mesmo dele. Parece que ele é frito, Rê. Não parece? É por causa da farinha de amêndoas. Meu Deus do céu. Gente do céu. Você pode usar o queijo cremoso, a manteiga, como eu falei. Tudo vai ficar bom. Patezinhos diversos. Abrir, fazer um lanchinho. Quentinho assim, tá tudo de bom. Faltou um café. Faltou café. Não faltou? Nossa, você gosta de café também? Sabe que eu prefiro um chazinho. Sério? Sério. Quer um pedacinho? Olha, vale a pena você fazer na sua casa. Gostoso, né? Tem gostinho de vitória, tem gostinho de vitória. A página virou. Ficou igualzinho, Rê. Você achou, Keila? Muito. Meu Deus, que gostoso, Rê. Não parece de dieta, né? Assim, não... Só cuidado, tá? Não se empolguem muito. Não se anima não, porque como diz a Rê, a low carb é boa, mas é calórica. Calórica. Não é, Rê? Aí você vai ter que fazer bastante exercício, queimar bastante. Bom demais, bom, né? Menina, como é bom comer, né, Rê? Ai, nem fala. As pessoas falam, Renata, como que você tem paciência para fazer essas receitas?
domingo você tá fazendo? Eu falei, porque eu gosto de comer, só por isso. Porque se Eu você faço. não é. É o Otávio, seu marido, né? É o Otávio. Ele também gosta de comer. Não, Né? e ele é gourmet, né? Ele é chefe de cozinha. Vamos fazer os testes todos. Não, com certeza. E ele me dá nota. Quando eu fiz hoje, ele tava trabalhando lá, ele falou assim, nossa, que cheiro gostoso. Eu falei, Viu, meu amor? Keila, até a Toda próxima. terça-feira do mês, a Rê tá aqui com a gente. Em fevereiro ela tá de volta, sempre com delícias aqui pra nós.